Basília Rodrigues de volta aqui ao Novo Dia para nos ajudar a entender as entranhas de Brasília. Basília Rodrigues, os senadores que apoiam o governo vão se reunir daqui a pouquinho no Palácio do Planalto com integrantes do governo Bolsonaro para fazer uma avaliação do que aconteceu até agora na CPI da pandemia e tentar traçar caminhos, estratégias para os depoimentos da semana que vem. Semana que vem importantíssima, porque tem na terça depoimento do Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, que a gente precisa lembrar, não é, Basília, deixou o cargo muito por pressão do próprio parlamento, inclusive do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ele foi muitas vezes visto como um entrave, especialmente na relação do Brasil com a China. Não sei se não tivesse havido essa pressão toda do Congresso Nacional, se ele teria mesmo deixado o cargo ou não. E na quarta, depoimento de Eduardo Pazuello. Provavelmente hoje saberemos se com um habeas corpus ou não, para poder responder só o que quiser. Basília, nesse balanço que vai ser feito daqui a pouquinho nessa reunião, você acha que os integrantes do governo vão demonstrar satisfação ou insatisfação com o que aconteceu até agora e que alternativas eles têm para melhorar o desempenho dos senadores governistas numa CPI que é controlada por senadores de oposição ou aqueles que se consideram independentes, hein, Basília? Oi, tudo bem? Olha, há um discurso positivo por parte de interlocutores do governo, Colombo, de que os depoimentos desta semana, apesar de terem saído um pouco ali do esperado, né, do controlável por parte do Palácio do Planalto, trouxeram elementos positivos, como, por exemplo, a informação de que já havia negociação via Ministério da Saúde com a Pfizer para adquirir essas vacinas e que a carta que o executivo da Pfizer encaminhou ao governo federal em setembro não configuraria a proposta de compra e venda da vacina. Já seria uma das etapas desta articulação que estava sendo feita por ambas as partes. Então, a carta foi em setembro, está sendo o seu papel muito minimizado por parte dos governistas, que interpretam o seguinte, que a carta só demonstra que a articulação, a negociação já estava em curso. O depoimento ontem do executivo da Pfizer, ele que hoje comanda, é um executivo de liderança aí da empresa na América Latina, mas era o presidente do laboratório aqui no Brasil em 2020, demonstrou uma série de negociação ineficaz. Foram meses ineficazes de conversas do laboratório com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Economia também, para poder chegar a essa compra da vacina. Bom, urgência e interesse público todo mundo tinha, né, em torno da aquisição desses imunizantes. Talvez hoje não tivéssemos mais de 400 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. Mas quais foram os valores, então, que se impuseram aí? Ficaram mais importantes do que o interesse público e a urgência em adquirir uma vacina. De um lado, a gente tem integrantes aí da ala independente e oposicionista da CPI dizendo que houve má gestão do governo, desperdício de oportunidades para chegar a esta vacina. Um outro argumento também é que eles veem nesses depoimentos, ao contrário dos governistas, eles veem nesses depoimentos uma prova de que o governo falhou e que estava sendo aí assessorado por um tipo de Ministério da Saúde paralelo, clandestino, integrado por especialistas na área da saúde, porém não funcionários do governo, e até mesmo reuniões das quais participou o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, que apesar da ligação muito forte com o pai, em nada tem a ver com o governo. Ele não tem assento no
governo. Bom, de um lado a gente tem essas críticas, do outro, do lado do governo, eles dizem que a Pfizer ofereceu um acordo com cláusulas leoninas e que só conseguiria entregar em 2020 cerca de 500 mil doses e que seria muito pouco dentro da necessidade que o Brasil tinha para imunizar. O que a gente pode observar desses depoimentos? O Brasil poderia ter comprado vacinas mais cedo? Sim. Teria recebido esses imunizantes ainda em 2020? Sim. E a utilização dessas vacinas teria ocorrido já em 2020? Este é um ponto que exige atenção. Isso porque a Pfizer só apresentou o pedido de uso de uso definitivo, até o registro definitivo do imunizante à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ainda em fevereiro deste ano. Então, já era 2021. O governo diz que se tivesse comprado a vacina no ano passado, não conseguiria utilizar, porque a Anvisa ainda não havia liberado o imunizante. Já a Pfizer aponta: se houvesse mais esforços por parte do governo brasileiro, se a compra já tivesse saído do papel, o pedido para uso da vacina também poderia ter sido antecipado. A gente então segue acompanhando agora de manhã. A novidade aí é que articuladores da CPI vão se reunir com ministros do Palácio do Planalto, reunião esta marcada para as 10 horas da manhã. Eles foram convidados então para conversar com os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Vamos acompanhar.